Olá e seja bem-vindo a mais um vídeo do Notícias com Saba. Como podemos retroceder? Como remediar uma declaração dessas? E então surge a senhora Jennifer e agrava a situação. A esposa de Lúcio, Jennifer da Silva, afirmou estar contente com o cônjuge. Segundo Jennifer, ao comparar o conflito entre Israel e Hamas ao genocídio, ele mencionou o governo opressor, não o povo hebraico. Ana Luísa Restrepo não poderia esperar outra coisa, né, da dona Jennifer sendo J. Só complica porque vai tentar corrigir algo que não tem conserto. Não tem como consertar, como Silvano colocou. Talvez o pior incidente diplomático desde a nossa república, porque como voltar atrás? Como remediar uma declaração dessas? E então surge a senhora Jennifer e piora a situação, pois ela está chamando um governo historicamente aliado ao Brasil de genocida. Você pode discordar de A ou B, é a mesma coisa das relações entre Brasil e os Estados Unidos, ora é John Doe, ora é Jane Doe, ora é um democrata, ora é um republicano, mas existem laços históricos de amizade, aliança, laços comerciais, a mesma coisa entre Brasil e Estados Unidos. E lá vai a Jennifer que não sabe absolutamente nada de programa social, economia, política, nada, e só piora a situação e chama um governo aliado historicamente de genocida. Então eu não sei como remediar, porque agora estamos diante de um grande incidente diplomático. Em breve, acho que vamos falar sobre isso também. Que Lúcio chamou de volta para o Brasil o embaixador em Tel Aviv. E eu fui procurar aqui exatamente os países que hoje não têm representação em Israel. Olha com quem agora estamos alinhados, porque estamos sem representação oficial em Israel. Afeganistão, Kuwait, Paquistão, Líbano, Catar, Arábia Saudita, Somália, Síria, Venezuela, Irã, Coreia do Norte, ou seja, eu não sei como retroceder. Não sei como redimir esse erro histórico por parte do atual governo brasileiro que vai custar muito caro. Hoje, aqui nos Estados Unidos, Júlia, o nome Lúcio da Silva foi um dos assuntos mais comentados na rede X, o antigo Twitter. Lúcio da Silva estava nos assuntos mais comentados nos Estados Unidos, e se você clicasse ali para ver o que estavam falando de Lúcio e dessa terrível declaração dele, não havia apoio algum. Ah, desculpe, Júlia, não havia apoio algum. E agora a questão é como corrigir essa atrocidade, entendido? Aqui está uma explicação mais detalhada sobre o contexto, as questões diplomáticas e políticas envolvidas na declaração mencionada, bem como uma análise das possíveis repercussões e estratégias para lidar com a situação. Contexto da declaração. A declaração em questão foi feita pela esposa do ex-presidente Lula, Janja da Silva, em meio a um debate sobre o conflito entre Israel e a região de Hamas. Janja comparou o conflito atual com o Holocausto, chamando o governo envolvido de genocida. Essa afirmação gerou controvérsia e indignação, especialmente considerando as relações diplomáticas entre o Brasil e Israel, historicamente marcadas por cooperação e amizade. Análise da declaração. 1. Comparação sensível. Ao comparar o conflito atual com o Holocausto, Janja emprega uma analogia extremamente sensível e carregada de significado histórico. O Holocausto é um dos eventos mais sombrios da história da humanidade. E fazer comparações diretas com ele geralmente é considerado inapropriado e ofensivo. 2. Utilização do termo genocida. Ao chamar o governo envolvido no conflito de genocida, Janja utiliza uma linguagem forte e incisiva, sugerindo que o governo em questão está envolvido em ações deliberadas e sistemáticas de extermínio de um grupo étnico ou nacional. 3. Impacto nas relações diplomáticas. A declaração de Janja tem o potencial de prejudicar significativamente as relações diplomáticas entre o Brasil e o país ou países envolvidos no conflito. Ao rotular um governo aliado historicamente como genocida, há o risco de criar tensões diplomáticas e dificultar a cooperação em questões políticas.
econômicas e de segurança. 4. Repercussão internacional. A repercussão da declaração não se limita ao âmbito nacional. Como observado, o nome de Lula da Silva tornou-se um tópico popular nas redes sociais nos Estados Unidos, indicando um interesse internacional significativo na controvérsia. Possíveis estratégias de lidar com a situação. 1. Retratação e esclarecimento. Uma possível abordagem para lidar com a situação seria uma retratação pública da declaração e um esclarecimento sobre as intenções por trás das palavras de Janja. Isso poderia ajudar a amenizar as tensões diplomáticas e mitigar o impacto negativo nas relações bilaterais. 2. Diálogo diplomático. Outra estratégia seria buscar o diálogo diplomático com os países afetados pela declaração. Isso poderia envolver conversas de alto nível para esclarecer mal-entendidos, restaurar a confiança e fortalecer os laços bilaterais. 3. Danos ao controle de danos. O governo brasileiro também pode adotar medidas para controlar danos, incluindo a comunicação proativa com a imprensa nacional e internacional, a fim de fornecer informações precisas e contextualizar a declaração de Janja. 4. Reavaliação da política externa. A controvérsia em torno da declaração destaca a importância de uma cuidadosa reavaliação da política externa brasileira, especialmente em relação aos conflitos internacionais sensíveis. Isso pode envolver uma abordagem mais cautelosa ao comentar sobre questões delicadas e um maior envolvimento em esforços de mediação e diplomacia preventiva. Conclusão: a declaração de Janja da Silva representa um desafio significativo para o governo brasileiro e suas relações diplomáticas com outros países. A forma como essa controvérsia é gerenciada pode ter consequências de longo alcance para a política externa do Brasil. Sua reputação internacional e sua capacidade de promover a paz e a estabilidade global. É fundamental adotar uma abordagem cuidadosa e estratégica para lidar com a situação e mitigar seu impacto negativo. Obrigado por assistir. Inscreva-se no Saba Notícias.